primeiro exercício da lista da semana 4, ele é assim, ele é um exercício que é meio chato. Eu botei aí para você ficar um pouco perdido mesmo, tipo, o que é para eu fazer, certo? A gente viu nas aulas que uma função f num ponto A, ela é diferenciável quando ela pode ser escrita dessa forma, e esse resto aqui, esse ρ, tem aquela propriedade que esse quociente vai para zero quando esse vetor v vai para zero. E aí quando eu pergunto para você, tal função é ou não é diferenciável? Né? Se você for voltar para cá e quiser fazer isso aqui, talvez você tenha muito trabalho. Isso aqui a gente faz em casos mais simples, né? Como no cálculo 1, você aprendeu a fazer a derivada com a definição, e depois você, praticamente depois dos primeiros exemplos, você nunca mais usou a definição. Né? Aqui é parecido, então eu lhe dou uma função e digo assim, me explica por que ela é diferenciável nesse ponto aqui. Né? E aí, assim como lá no cálculo 1 tinha um monte de resultado que garantia para você que a função é diferenciável, por exemplo, o produto de duas funções diferenciáveis é diferenciável, a soma é diferenciável, esse tipo de coisa, aqui tem um resultado que diz o seguinte: se você calcular as derivadas parciais dessa função aí e próximo desse ponto, não vou entrar em detalhe o que seja próximo, mas próximo desse ponto, as derivadas parciais são contínuas, você mexer no x e y, eu vou depois postar um vídeo que eu achei falando sobre essa coisa da continuidade, mas pra gente sinceramente não é muito importante, né? Eu só quero que você saiba que tem esse tipo de resultado, e no curso de vocês as funções que vocês vão ver normalmente satisfazem isso, e você não tem muito o que se preocupar não. Mas de qualquer forma, você vai ter que calcular as derivadas parciais e dizer assim, elas são contínuas. Você nem precisa provar que elas são contínuas, porque esses negócios são meio técnicos, assim, meio chatos. Mas você se convence e põe lá. Eu não gosto muito de falar em prova, mas põe lá na prova. Elas são contínuas, não precisa nem mostrar, você já sabe que são, porque é o que está pedindo, né? E aí, você diz, calculei as derivadas parciais e deu contínuo, né? Na hora de calcular a derivada parcial, você vai ter um problema aqui, porque tem esse bando de módulo, né? Só que eu quero que você calcule nesse ponto aqui, 5 e 6. Então, você só precisa pensar nessa função próximo desse ponto, quando você fala em derivada, né? E aí, próximo desse ponto, você pode tirar esse valor absoluto ali, né? E aí você consegue derivar, né? Derivar com respeito a x, você trata y como sendo constante. E deriva, dá quase um polinômio ali, só que, né, o expoente não é inteiro. E com respeito a y, você trata o x como se fosse constante e deriva, você vai ter 4 derivadas. Se você gosta de falar de funções em R, isso aqui é uma função, isso aqui é outra função, o x, o y, cada função, cada x e y vai dar uma coisa para você calcular, então são 4 derivadas. Agora, eu prefiro que você fale um pouco assim, olha, a derivada com respeito a x da função f, isso aqui é um vetor, é a derivada desse com respeito a x, é a primeira coordenada, e a derivada desse com respeito a x é a segunda coordenada. E a derivada, isso tudo no ponto A, né, que é esse ponto 5 e 6. E a derivada com respeito a y, eu também queria que você pensasse nela como um vetor, e não como um bando de número, né? Normalmente o pessoal chama esse cara aqui de f1, esse aqui de f2, aí faz a derivada do f1 com respeito a x, a derivada do f2, a derivada... Fica muita coisa, né? São duas, e cada uma dessas duas tem 2 coordenadas, né? Quando você já sabe que essa função é diferenciável, aí você pode calcular a matriz jacobiana dela, porque a matriz vai ser a matriz que representa essa transformação linear que é a derivada. E a matriz jacobiana vai ter essa cara aqui, vai ter 2 colunas,
primeira coluna derivada com respeito a x, segunda coluna derivada com respeito a y. Né? Eu, quando era estudante, eu achava muito complicado lembrar das coisas, porque as pessoas, ao invés de escrever assim, elas escreviam assim. Aí eu nunca sabia, eu sei que é assim, 1, 2, 1, 2, XY, XY, mas eu ficava meio perdido. Então é uma matriz com 4 entradas, nesse caso aqui, porque é de R2 em R2. Esse é o exercício 1. Né? O exercício 2, ele é parecido. Eu não vou falar muito não, mas assim, eu estou dizendo, ó, nem precisa me provar que ela é diferenciável, nada disso. Eu já estou dizendo que ela é diferenciável. Agora, eu queria que você, então, pegasse essa função e escrevesse agora não a matriz jacobiana dela, mas eu queria que você escrevesse, não vou mudar ali em cima a função não, mas a função é diferente, né, no exercício 2. Eu queria que você escrevesse a função, não a matriz da transformação linear, mas que você escrevesse a transformação linear assim, como uma função de R2 em R2, que pega um vetor V, que eu vou escrever assim, V1, V2, e leva uma coisa aqui. Que coisa vai ser essa? Vai ser V1, quer dizer, o tanto que você andou na direção X, vezes o tanto que a função varia na direção X, mais o tanto que você andou na direção Y, vezes o tanto que a função varia na direção Y, lá no ponto A. Né? Isso daqui está escrito assim, de um jeito simples, mas esse cara aqui é um vetor, esse cara aqui é um vetor. Né? Então, essa função escrita desse jeito aqui, eu acho que é bastante simples de entender. A alternativa, para quem não gosta de vetor, é escrever assim. Coordenada 1 é V1 dF1 dxa mais V2 dF1 dya. Isso é a primeira coordenada, vírgula, V1 dF2 dx ponto A mais V2 dF2 no ponto A. Então a alternativa cheia de coisa é assim. A alternativa vetorial é assim, é muito mais elegante, né? Então os exercícios 1 e 2 são isso daí. No exercício 3, eu dou para você uma função, só que é uma função de R em R3. Então, nesse curso a gente está tratando de RP para RQ, que é uma coisa bem geral, né? Mas tem alguns casos especiais, né? De R para R é o cálculo 1, de R para R3 é um caso especial, e, né, de R para Rn, né? E de Rn para R é um outro caso especial também. Esses são os exercícios 3 e 4, certo? Então o exercício 3 é de R para R3, e o que acontece é o seguinte, quando você calcular a matriz jacobiana dessa função, vai dar uma matriz coluna. Então uma das perguntas é, qual que é a interpretação física dessa coluna, que aparece um vetor aqui nessa coluna, né? E eu peço também para você escrever a derivada nessa forma aqui, a transformação linear, não como uma matriz, mas para dizer o que ela faz com esse T aqui, né? A forma da transformação linear é a mesma, sempre. Quando você tem aqui um RP, você vai ter um monte de, né, T1, T2, T3, né, TP, um monte de gente. Isso vai ser levado em T1 vezes um vetor, sei lá, W, 1 mais T2 vezes um vetor W2, mais T3 vezes um vetor W3, como a gente fez os exercícios 1 e 2, né? Só que agora aqui, como é de R, é só um número. Então a transformação tem essa cara aqui, né? Esse tipo de função você pode imaginar como sendo assim, olha, ao longo do tempo,
tem alguma coisa percorrendo uma trajetória, né? Ao longo do tempo você tem uma posição. E a derivada da posição é a velocidade, só que agora a velocidade é um vetor, né? E como é que você calcula o deslocamento aproximado quando passado um tempo t? O tempo t vezes esse vetor velocidade, t vezes v, né? Tempo vezes a velocidade é o deslocamento, né? Só que essa velocidade ela varia e a gente está tratando como se, né, naquele ponto fosse constante. Então isso aqui é a aproximação linear, né? Tratar a velocidade naquele ponto próximo ali como se ela fosse constante, certo? E aí como é que você sabe o deslocamento? Multiplica o tempo pela velocidade, você tem o deslocamento, ok? Aqui a matriz vai ser uma matriz coluna e o vetor que aparece aqui nessa coluna é justamente esse vetor velocidade, certo? Então a função é assim ao longo do tempo, está se percorrendo um caminho e em determinado instante você tem uma velocidade. É isso. Eu só quero que você fale um pouquinho sobre isso no exercício, certo? E o exercício 4, ele é parecido, só que assim, ele é conceitualmente um pouco mais complicado, porque esse daqui é uma trajetória ao longo do tempo, né? E o exercício 4, ele é de R3 em R. Aqui é um pouco diferente. Aqui é como se fosse assim, para cada ponto do espaço você tem um número associado a ele, certo? Então essa função também vai ter derivada num determinado ponto A, vai ser uma transformação de R3 em R. O que eu estou dizendo? Um determinado ponto, essa função f ela tem um valor, e se você se deslocar um certo tanto, então aqui está o ponto A, aqui está o vetor de deslocamento V, você sabe quanto é f de A, e eu quero saber quanto que é aproximadamente o valor da função nesse ponto, A mais V. Né? Essa aqui é a ideia toda dessa coisa de diferencial, né? De derivada. Então, agora é assim, para cada direção, para cada vetor aqui, você tem uma variação nesse número, né? A transformação linear tem a mesma cara, de novo, né? Eu vou pegar aqui 3 números, V1, V2, V3. E como é que eu vou calcular isso aqui? V1 vezes a derivada da f na direção x no ponto A, mais V2 vezes a derivada da f no ponto A, mais V3 vezes a derivada da f com respeito a z no ponto A. De novo, isso aqui é igual em todas essas questões que a gente fez, né? O primeiro número vezes a derivada com respeito a x. Quer dizer, quanto que a f está variando se eu variar esse tanto aqui? Olha, o tanto que a f varia na direção x vezes o tanto que você andou na direção x, mais o tanto que ela varia na direção y vezes o tanto que você andou na direção y, mais o tanto que ela varia na direção z vezes o tanto que você andou na direção z. Você soma isso tudo, dá a variação total quando você anda esse tanto aqui. Né? Então a função ela tem a mesma cara quando a gente escreve aqui. A diferença é que agora essa função, como vai em R, esses caras aqui eles são só um número, certo? São só um número. Esse número aqui, o que está escrito aqui, se você chamar esse vetor aqui de vetor V, o que está escrito aqui é que o df de A, quando você aplica num vetor V, vai dar V produto interno com um outro vetor. Eu vou chamar esse vetor, sei lá, de... nem sei que nome eu dou para esse vetor, vou chamar de A maiúsculo. Ficou meio feio. Mas o que significa isso? Que aplicar essa transformação na direção V é a mesma coisa que fazer o produto interno de V com esse vetor A aqui. Então,
para eu calcular a taxa de variação nesse caso específico, você não precisa usar uma matriz, não precisa pensar em transformação linear, você pode pensar no produto interno. É o produto interno desse vetor com o V, que é o que você está passando para a transformação linear, né? Esse vetor aqui a gente chama de vetor gradiente, certo? Então, o gradiente, ele está meio que apontando. Como é que você calcula? Esse aqui é o vetor A, aqui é o ponto A, e você fez um deslocamento V aqui. Então, como que você calcula quanto que a F varia quando você anda na direção V? Ora, o produto interno é como se fosse uma combinação de duas coisas, né? Você está projetando o vetor V na direção de A, né? Pegando esse tamanho e multiplicando pelo tamanho do vetor A. Então, com isso você consegue um significado geométrico para esse fulano aqui, que é o chamado gradiente do vetor A, né? Certo? O significado geométrico. Então, o tamanho dele representa o tanto que varia quando você anda, se é muito ou se é pouco, né? Se ele for um vetor pequeno, quer dizer que a taxa de variação vai ser pequena, porque vai ser a projeção vezes o tamanho dele, né? Se o tamanho dele for pequeno, quer dizer que a variação da função f é pequena. Se o tamanho dele for grande, a variação da função f é grande. E a direção que ele aponta indica a direção onde a f cresce mais, né? Se você andar aqui na direção ortogonal a ele, é a direção onde a derivada nessa direção é zero, quer dizer, nessa direção a função não varia muito, né? Se você for um pouco para trás, então a função vai diminuir o valor quando você andar naquela direção. Se você for para cá, vai aumentar. E a direção que a variação é a maior possível é a mesma direção desse vetor A aí, certo? Então, o exercício não precisa fazer isso tudo. Eu só queria que você percebesse que essa derivada, quando vai para R, ela vira um produto interno, certo? É só isso só, essencialmente. Eu peço aqui uma interpretação geométrica desse vetor A, eu estou chamando de vetor Q ali, né? Então, o vetor Q, qual é a interpretação geométrica? Ele tem uma direção, ele tem um sentido e ele tem um módulo. Quero que você me diga o que isso representa em termos da função f, né? É a direção onde a função cresce ou diminui mais, o sentido é o sentido para onde ela cresce mais, no sentido contrário ela diminui, e o tamanho desse vetor é o tanto que a função varia. Então essa função poderia ser aqui no plano xy, por exemplo, uma altura. Você está subindo aqui uma montanha, né? Então, para cada ponto aqui você tem uma altura. Tem direções para onde você anda que você vai estar subindo, tem direções para onde você anda que você vai estar descendo. E tem direções para onde você anda que você não muda a altura, né? Então, é isso que mostra o gradiente, para onde que a função varia, quer dizer, qual é a direção que a subida é mais íngreme, e o módulo desse vetor é o quão íngreme é essa subida, certo? A ideia é mais ou menos isso. Por fim, o exercício 5 é o seguinte: depois que eu lhe disse, não, você não vai usar a definição para calcular a derivada, não, você vai verificar se as derivadas parciais são contínuas, se elas forem contínuas, isso já garante que a função é diferenciável. Aí você só fala, as derivadas parciais são contínuas, então a função é diferenciável, então eu já vou sair calculando matriz jacobiana e esse tipo de coisa, né? E aí eu vou no exercício 5 e digo para você, olha, calcule a derivada dessa função aqui num determinado ponto lá. Então essa aqui é uma função que sai, tá errado aqui, de R3 cartesiano R3. A gente poderia ter escrito R6, mas eu quero que você pense nela como sendo dois vetores de R3. Mas no fundo é uma função que pega 6 números e leva em 3 números, né? E ela faz aqui, pega esse cara e faz o produto vetorial, né? Que você já conhece.
e eu digo, calcula a derivada desse negócio. Aí você vai na definição nesse caso aqui. Esse caso aqui é um caso fácil se você for pela definição. Olha só, você quer pegar um ponto, que é o ponto AB, que na verdade eu digo para você aqui, é o vetor 1, 2, 3 e o vetor 4, 5, 6. Esses dois vetores aqui. Eu quero que você calcule a derivada nesse ponto. Eu não gosto de número, eu vou fazer com A e B. Certo? Você que gosta de número, manda ver, no final você vai ter um monte de número. Ok? Bom, então eu quero calcular isso aqui, o valor da f nesse ponto, certo? Que é o ponto AB com mais um deslocamento. Isso aqui, como é que você faz essa soma? Na verdade é R6, né? São 6 números, é coordenada a coordenada. Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Somar esses 3 e somar esses 3, né? E aí isso daqui eu posso substituir lá, ó, e fazer a conta. Certo? Então é o produto vetorial disso com isso. Só que o produto vetorial, ele é bilinear, né? Ou seja, vale o chuveirinho, né? Pode fazer o chuveirinho aí, só não pode trocar a ordem porque muda o sinal, né? Mas se você fizer o chuveirinho aqui, ó, vai dar A produto vetorial com B, mais A produto vetorial com W, mais V produto vetorial com B, mais V produto vetorial com W. Certo? Aí eu não quero que você fique demonstrando muita coisa não, mas eu quero que você perceba o seguinte, esse carinha aqui, ó, ele é justamente o F de AB, que é o ponto onde você começou, certo? Esse fulano aqui, ó, é a derivada que você quer, a transformação linear. Ela pega a derivada da F, nesse ponto AB, ela pega um par de vetores VW e leva nesse carinha aqui, certo? É pegar o W e fazer produto vetorial com A para lá e pegar o V e fazer produto vetorial com B para o outro lado, né? Um na direita e outro na esquerda, certo? Então essa função que pega esse par e faz essa conta. Essa é a derivada, certo? Então você pode fazer essa conta aí, vai dar uma contaiada enorme. E aí você consegue até escrever a matriz jacobiana desse negócio aí, certo? E esse carinha aqui é aquele tal daquele resto, né? Você vê, ele é tipo um produto, né? O tamanho desse vetor aqui, ele é no máximo a área de um quadrado, certo? São dois vetores de R3 e a área do retângulo com lados desses dois tamanhos aí é a maior área do paralelogramo, né? Possível. O paralelogramo tem área um pouco menor e o retângulo, então o tamanho desse vetor aí é menor ou igual que o tamanho do produto. Então, quando esses dois juntos vão para zero, esse carinha aqui meio que vai para zero ao quadrado. Essa aqui é a ideia, né? Mesmo que você divida pela norma desse negócio aí, o resto vai para zero mais rápido, porque ele é um produto de duas coisas que vão para zero. A ideia é um pouco assim. Eu não quero que você argumente muito não. Se você conseguir escrever assim e você percebe que esse cara aqui é como se fosse um resto aí ao quadrado, né? Dois números pequenininhos multiplicando. Então você conseguiu calcular a derivada a partir da definição, certo? Fica essa coisa aqui. Essa é a derivada. Difícil visualizar isso. Uma tarefa aí é escrever a derivada assim, leva esse par nesse vetor aqui. Ficou fácil, né? É fácil, já está aqui. Um pouco mais difícil é escrever a matriz jacobiana, né? Então, como é que você vai escrever a matriz jacobiana? Primeiro vai dar uma matriz gigantesca, porque sai de R6 e vai para R3, né? Vai dar uma matriz grandona, mas você calcula quanto que ela vale no E1, quanto que ela vale no E2, quanto que ela vale no E3 e assim por diante. E1 significa o que aqui no caso? É o vetor 1, 0.
é o E1 de R6, né? Então você calcula aqui, isso é a primeira coluna da matriz jacobiana. Você calcula. Eu estou botando parênteses, mas são 6 números, né? Essa é a segunda coluna. Você calcula essa função aqui nesse vetor aí, você vai ter a segunda coluna da matriz jacobiana. E assim por diante. Então vai ser uma matriz que vai ter 6 colunas e 3 linhas, né? Certo? Isso é um caso que é mais fácil calcular a derivada a partir da definição, ok? Dá para fazer isso toda qualquer coisa que vale o chuveirinho. Por exemplo, essa função, ela poderia ser, na verdade, muito mais simples. Eu poderia ter fixado, eu ter feito assim, olha, uma função, em vez de R6 em R3, eu podia ter uma função, vou até chamar de M, vou fazer assim, ó, M, A. Então tem um vetor A lá de R3, e o que essa função vai fazer? Vai sair de R3 e vai para R3, e ela vai pegar um vetor aqui e vai fazer o produto vetorial com A. Certo? Então pega e leva esse vetor nesse vetor. Agora, se você usar o mesmo procedimento, você pode calcular a derivada. Ficou ruim porque a gente estava usando o ponto A, né? Mas eu vou botar aqui no ponto B. Derivada dessa função no ponto B é isso aqui, ó. Esse carinha aqui é A, produto vetorial com B mais V. Isso é igual a A, produto vetorial com B mais A, produto vetorial com V. E isso aqui é igual ao MA de B, que é esse primeiro carinha aqui, mais, você não precisa usar, na verdade é MA de V, mas você pode deixar assim. Então essa é a derivada. Na verdade a derivada dessa função é ela mesma, a derivada do MA. No ponto A é o próprio MA, no ponto B não é o próprio MA. Esse carinha aqui é a derivada. Não tem aquele resto, é zero. Aí você pode calcular a matriz jacobiana dessa transformação aí. O que é calcular a matriz jacobiana? No lugar de V você põe o vetor E1, depois no lugar de V você põe o vetor E2, depois no lugar de V você põe o vetor E3, você vai ter as 3 colunas da matriz jacobiana, certo? Vai aparecer aqui uma coisa, vai aparecer um negócio legal aí, certo? Vai dar uma matriz com uma certa simetria. Então, esses casos você consegue fazer a derivada sem aquele negócio de ver se as derivadas parciais são contínuas e tal. Você consegue ir direto na definição, abre aqui as contas, faz o chuveirinho. Toda vez que deve fazer o diabo do chuveirinho, você vai conseguir encontrar a derivada. Você vai ter a função aqui, e essa aqui é a transformação linear, que é a própria M, né? Sem resto nenhum, você calculou a derivada. Esse é o exercício 5. Só que é preencher isso aí de número, certo? Então você vai fundo e enche isso de número aí. O exercício 6, eu não sei porque ele está aí, assim, dado que você já fez tudo que veio antes, esse aí é fácil, né? Eu acho que a única coisa que eu quero com o exercício 6 é que você entenda essas questões dessas listas de exercícios. O mais difícil é entender o que está sendo pedido, eu acho, né? Mas eu quero que você entenda o que significa isso aqui. O que é isso aqui? Olha, eu tenho uma função f que sai de R2 e vai para R2. Isso aqui eu estou dizendo que você vai calcular a derivada no ponto AB. Isso aqui
é uma transformação linear e você vai aplicar esse vetor CD nessa transformação. É o que a gente tem feito todo o exercício, mas quando escreve desse jeito aqui, a gente fica meio perdido, né? Certo? Então, na verdade, o exercício 6, o importante não é nem fazer a conta, mas é entender o que está escrito aqui, certo? A derivada da f no ponto AB, isso é uma transformação linear, tem uma matriz, né? E aí você aplica esse cara nesse vetor CD aqui, que é um vetor de R2, certo? É isso, essa é a lista da semana 4.